Oi, gente, boa tarde. Estamos de volta para a nossa aula de redação, nossa quinta aula de redação. Boa tarde, Fernanda, Letícia, Brenda. Boa tarde também para o pessoal do YouTube que está acompanhando a gente na nossa aula de hoje. E aí, vamos recapitular aqui rapidamente o que a gente viu até agora em relação ao nosso conteúdo de redação. Na nossa última aula de redação, antes do feriado de Semana Santa, nós falávamos um pouco sobre a questão das competências, como se estruturavam essas competências. E aí, a gente elencou, né? Eu lembro que eu comentei com vocês acerca do Oi, Eduardo, boa tarde, bem-vindo. Comentei com vocês um pouquinho acerca do termômetro de correção. Falamos ali, né, sobre o que cada competência exige, o que se trabalha em cada competência. E esse termômetro de correção que vocês, teoricamente, perderiam pontos de 40 em 40. E aí, eu lembro que comentei com vocês, quando a gente viu cada uma das competências, né, inicialmente ali, superficialmente, né, a gente vai aprofundando nisso ao longo do curso, nós falamos um pouquinho sobre a competência 1, que talvez seja ali a competência mais chatinha, mais enjoadinha, que é aquela que vai trabalhar, na verdade, com a língua portuguesa, com a norma padrão da língua portuguesa, e talvez seja ali o lugar que a gente mais possa cometer algum tipo de deslize, algum tipo de erro, algum tipo de desvio, até mesmo pela falta de atenção, né, gente? Nós somos, hoje em dia, aí, uma galera que só digita, a gente escreve pouco, né, à mão, a gente digita muito. E aí, por função, né, em função desses vícios do digitar, da rede social, que é muito rápida, que é muito dinâmica, que permite a abreviação, né, que permite a despreocupação com certas regras gramaticais, a gente pode, sem querer, na hora de produzir o texto, acabar cometendo algum deslize ali na língua portuguesa, por conta desses vícios. Então, talvez ali é que a gente pode perder um pouquinho mais de ponto por falta de atenção, muitas das vezes. E quando a gente avalia as outras competências, a gente viu lá na nossa última aula que cada uma delas tem uma coisa muito específica. A competência 2, relacionada à estrutura, a competência 3, relacionada ali à seleção de argumentos e o planejamento do texto. A competência 4, relacionada aos mecanismos de coesão e coerência, que vão conferir sentido para o nosso texto. E a competência 5, que é relativa exclusivamente ao parágrafo de conclusão com a montagem da proposta de intervenção. Essas 4, da 2 até a 5, quando a gente percebe, né, pega a manha de cada uma delas, a gente vê que realmente, para a gente perder pontos nelas, é muito complexo, porque elas têm uma coisa, exigência, né? Por exemplo, a competência 5, que é sobre a proposta de intervenção. Ali nós temos uma exigência que a gente precisa cumprir, que é justamente a proposta de intervenção com os seus 5 elementos. Se eu esqueço de colocar um dos 5 elementos, eu já sei que eu vou perder pontos. Então, assim, a gente tem toda uma regrinha, um quebra-cabeça que é encaixado ali, e que a gente precisa ter consciência, né, desse quebra-cabeça para a gente escrever bem. Muito bem. Eu deixei mais uma aula para falar das competências, focalizando principalmente a competência 2, que é para a gente entender a macroestrutura do texto, que é aquilo que eu comentei com vocês já em uma outra aula, que não tem como a gente fugir da estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Talvez a gente ainda não tenha a manha para a escrita do início, desenvolvimento e fim do texto, com as peças que se encaixam aí para a gente conseguir uma nota, né, 900 mais, mas a partir do momento que a gente começa a entender essa estrutura, que a gente começa a entender as partes que formam cada um dos parágrafos dessa estrutura. E a partir do momento que a gente treina essa estrutura,
a gente vai se acostumando e vai internalizando muita coisa. Então, independente do tema, a gente tem uma bagagem muito legal para a estrutura. E tem uma bagagem temática muito legal também, que é o que vocês estão vendo com o Bruno, meu amigo aqui, que tem trabalhado com vocês a parte temática de forma formidável, né? Vocês estão tendo aí uma bagagem muito grande em termos de repertório e temas. Beleza. Então, em relação à competência 2, a gente vai recordar rapidamente aqui o que é a competência 2, que é justamente a que está voltada principalmente para a estrutura do texto. A estrutura textual, a realizar a proposta temática dentro do esquema de 4 parágrafos, sendo bem delimitado o primeiro para a introdução, o segundo e o terceiro para desenvolver e o quarto para concluir. Então, quando eu pego no manual do Enem, em relação à competência 2, está lá, compreender a proposta de redação, óbvio, é bem aqui que eu posso perder pontos em relação à fuga ao tema, tá? Então, é realmente mostrar que você leu e interpretou devidamente a proposta temática e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Então, peraí, Mário, você disse que é estrutura, mas olha só o que a gente já tem de importante aqui. Não só a questão estrutural, mas também, esse marca-texto azul ficou ruim, né? Eu vou mudar para amarelo. Mas também entender, não só entender a estrutura, mas também a proposta, o tema, e mostrar que você tem conhecimento de mundo. E mostrar que você tem repertório. Então, a competência 2, ela é muito importante. E se você vai para a prova, vai escrever com isso na sua cabeça, cara, 200 pontos nela não é uma coisa absurda de se conseguir. Compreender bem a proposta. Observa a frase temática. Eu falei isso com vocês em outra aula, e eu volto a repetir aqui. Às vezes, a frase temática é muito grande, e às vezes, a frase temática confunde. Para ser sincera, né, eu comentei com vocês, na última edição, a frase temática, quando eu peguei só a frase temática, quando eu recebi, né, a prova estava rolando ainda e a gente recebeu qual era o tema, eu fiquei meio assim, peraí, mas o que é, afinal de contas, que eles têm que falar? E eu esperei até chegar uma prova completa para eu entender pelos textos motivadores. O texto motivador, ele não pode ser copiado, mas ele não está lá à toa. Ele está lá para te dar uma luz do caminho a ser seguido. Então, a partir da leitura do texto motivador, foi clareando exatamente acerca do tema, o que eu poderia desenvolver acerca daquele tema. E, ok, entendi o tema, já comecei a selecionar algumas coisas para falar sobre aquele tema, e a partir desse momento, olha como uma competência ela faz um link com outra. Na competência 3, a gente tem o planejamento do texto e seleção de argumentos. A partir do momento que você entende a proposta temática, automaticamente, você já começa a pensar em uma série de coisas que você pode falar daquele tema. O que você poderia levantar como tese, o que você poderia levantar como argumento, o que você poderia levantar como repertório. Então, você vai mostrando um planejamento de texto e aplicando ali os conceitos, né, das áreas de conhecimento, das diversas áreas de conhecimento, com os seus repertórios. E, claro, também os limites estruturais do texto. Vou voltar para o amarelo, que ele vai ser melhor. Do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Galera, não tem um aluno, não pode ter nenhum aluno, nenhum candidato de prova, né, do Enem, que vai chegar para produzir o texto e iniciar o texto com uma narrativa. Não tem nenhum aluno que vai escrever um texto dissertativo argumentativo e escrever na estrutura, nos moldes da narração, porque são coisas completamente diferentes. O modelo estrutural do texto dissertativo argumentativo é único. E aí, casa com a nossa aula de português, né, que a gente estava falando sobre as tipologias textuais. O esqueleto textual argumentar é muito distinto do esqueleto textual narrar, ou instruir, ou expor, etc. Então, a gente tem aqui uma estrutura que é muito fechada.
E aí essa estrutura tem que estar bem clara na cabeça de vocês. E eu tenho certeza que está. Introdução, D1, D2 e proposta de intervenção. 4 parágrafos. Mas, professora, pode fazer 5? Eu aconselho não fazer 5. Quando a gente pega termos do próprio manual, né, do Enem, ou mesmo em redações nota 1000, que a gente busca, que a gente procura, para a gente entender um pouco, para a gente se basear um pouco, todos são 4 parágrafos. A verdade, pessoal, é que em relação à estrutura de um texto dissertativo argumentativo, ele só tem como crescer na parte do desenvolvimento. O que significa isso? Cada parágrafo de desenvolvimento, ele é um argumento. Ou seja, se você quer escrever 5 parágrafos, significa que em vez de 2 argumentos, você tem que ter 3. Mas como você vai ter 3 se você está apresentando 2 teses na introdução? Reparem, então, que a gente aumentaria ali o meio do texto, porque a introdução e a conclusão não tem como mexer. Vou fazer mais um parágrafo de introdução. Não, parágrafo de introdução é um só. Vou fazer mais um parágrafo de conclusão. Também não, de conclusão é só um. Então, eu vou crescer o texto ali no meio, no desenvolvimento. Para cada argumento, abre um parágrafo. E aí, olha primeiro que não dá para fazer porque a gente está defendendo ali, a gente está trabalhando com 2 teses na introdução. E segundo que, ainda que eu tente pensar em mais uma tese, para mais um argumento, etc., é arriscadíssimo. Porque aí, para a gente ter mais repertório, enfim, a estrutura validada, a estrutura que a gente encontra aí com boas notas, com notas altíssimas, é essa. Então, a gente vai seguir esse ponto. Beleza. Continuando aí, a gente vai entender que nessa competência é avaliada a compreensão e o atendimento da proposta de redação. Atendimento. Fugiu do tema? Tangenciou o tema? Compreendeu só metade da proposta? E escreveu só acerca de metade do tema? Então, aqui é o momento de a gente realmente focar na frase temática, entender através dos textos motivadores o que nós podemos falar, que caminho que a gente pode seguir e não fugir. Teve uma redação que eu peguei uma vez, e isso já tem alguns anos. Não sei se eu comentei, eu não comentei nessa turma aqui, não. Era de um aluno da escola que presencial, na verdade, era do primo dele. E ele foi 2014, eu acho, 2015. Eu lembro que a temática foi sobre a publicidade infantil. Foi no ano que o tema foi publicidade infantil. E aí ele levou depois a redação, né, do menino e falou comigo, foi em 2015 isso, eu acho. Aí ele mostrou para mim e falou que o menino tinha conseguido 400 e pouco, 300 e pouco, sei lá, na redação. Não foi uma nota baixa. Aí ele, professor, por que você acha que ele não foi bem e tal? Aí eu li a redação. Em dado momento da redação, num dos desenvolvimentos, o menino começou a falar sobre sustentabilidade. Eu, de fora, tá? Então, assim, eu estava completamente de fora. O meu aluno quis que eu pensasse na redação do primo dele. Eu estava lá com todo o tempo do mundo, né? Meu aluno, me prestar um favor ali e tal. De boa. Eu perdi, entre aspas, assim, eu pude perder tempo ali analisando, pensando, o que será que ele quis dizer aqui? Eu olhei, eu li, eu reli, eu pensei. Eu tive tempo para fazer isso. E aí, então, eu deduzi que ele atrelou o seguinte: o excesso de propaganda para o público infantil faz com que esse público, né, fique interessado cada vez mais em adquirir determinados produtos. Então, ele falava dentro do texto dele sobre as propagandas de brinquedos, que eram exageradas, enfim. Então, adquire muito desses produtos, aumenta o descarte de lixo, porque o embrulho, a caixa que vem o produto. E aí, do nada, ele foi para um lado que era esse descarte inadequado e ele começou a falar de meio ambiente, de sustentabilidade, mas sem fazer o link, sem explicar o que uma coisa tinha a ver com a outra. Eu que deduzi que poderia ter sido por esse caminho. Então, pensem bem. O que eu falei com vocês já em uma outra aula nossa. O nosso objetivo é fazer com que o nosso corretor. A gente quer facilitar a vida do nosso corretor. A gente quer que ele leia do início ao fim, sem ficar em dúvida daquilo que eu pretendi dizer. O meu texto tem que ficar muito claro.
Ele tem que fluir simplesmente, tem que fazer um texto fluido. E o meu corretor não é aquela pessoa, vamos supor, vocês fazem uma redação para mim e falam, Mari, você dá uma olhadinha para mim e vê o que você acha? Ah, eu conheço a Fernanda, eu conheço a Letícia, eu conheço a Brenda, eu conheço o Eduardo, né, são meus alunos, e aí eu vou pegar isso para corrigir no momento que eu estiver tranquila aqui em casa, vou olhar, eu vou tentar entender, vou trocar ideia com vocês, mas por que você gastou nisso daqui? Beleza? Eu sou professora de vocês, tenho tempo para isso, né, eu conheço vocês. Agora, vocês imaginem um corretor de um exame nacional, né, grande, de grande porte, que tem que corrigir uma penca de redações, um monte de redações. Ele não vai parar numa redação e tentar entender ou deduzir o que o candidato quis entender, quis escrever. A partir do momento que aquilo ele entende que não tem nada a ver com a proposta, ele vai riscar, ele vai descontar. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela na hora de compreender a temática e de selecionar o que a gente quer falar sobre a temática. Tá claro? Tem nexo? Tem conexão? Ah, tem. Beleza, perfeito. Então, vai, manda ver. Não, eu estou atendendo só um pedaço. Se nessa redação da publicidade, não, aqui eu vou falar sobre meio ambiente, mas como é que eu vou mostrar aqui uma coisa está relacionada à outra? Ah, eu não sei como mostrar isso. Então, não coloca, muda. Pensa em outra coisa. Eu sei, gente, que ali a gente está numa corrida contra o tempo, né? A gente tem toda a questão do tempo, o cansaço pela prova que foi feita, enfim. Mas a gente precisa tentar, né, ao máximo, a gente precisa tentar ali ao máximo concentrar para fazer as melhores seleções, para buscar as melhores palavras, as melhores conexões dentro do texto, para a gente não correr o risco de deixar que o meu corretor fique lá assim, perdido no que eu pretendi dizer. Então, atender bem a proposta de redação. Nisso que vocês entendem a temática, automaticamente, né, é o brainstorming, é a tempestade de ideias, automaticamente vai pipocar na cabeça de vocês ideias para escrever. Vocês vão começar a lembrar de alguns conceitos, né, das áreas de conhecimento, um autor relacionado, por exemplo, à educação, que tenha, né, a ver com a temática, um autor, um filósofo, um sociólogo, um cantor, um filme, um documentário que tenha a ver com o tema, vai começar a surgir na cabeça de vocês. E aí vocês têm que pensar naquilo que melhor vai se encaixar com o tema, e mais do que isso, naquilo que vai ser mais tranquilo para vocês escreverem. Tá? Ai, nossa, mas eu lembro da frase de um filósofo, nossa, muito boa. Só que eu não sei como que eu vou relacionar isso. Pô, então pense em outra coisa. Para não correr risco de acabar deixando tudo muito perdido e muito solto dentro do texto. E aí, além disso, como nós apresentamos ali em cima, né, a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Onde vou encaixar o quê? É a grande sacada do negócio. O que eu encaixo na introdução? O que eu encaixo no D1 e no D2, né? Que o D1 e o D2, eles são dois parágrafos que são muito parecidos. A estrutura deles é a mesma. Só vai mudar o argumento, porque a gente vai falar de cada um, e em cada um a gente vai falar de uma tese diferente, e vai mudar o repertório, obviamente, porque a gente não vai repetir. E como eu vou montar minha conclusão. Feito isso, entendeu isso? Isso já isso já mostra lá o planejamento de texto, lá na competência 3. Então, são duas competências de uma vez só que a gente está contemplando. Além disso, é necessário, então, que o participante demonstre ser capaz de trabalhar em seu texto todos os elementos da proposta, para não tangenciar, né? Para não falar só de um pedaço da proposta. Além de compor em sua totalidade com a presença da introdução, desenvolvimento e conclusão. Perfeito. Isso vai ficar marcado, bem marcado. Se eu não me engano, é a partir da próxima aula, eu tenho quase certeza, eu não estou me lembrando muito bem do meu conteúdo programático. Mas é a partir da próxima aula que a gente começa a falar sobre as partes da redação, tá? De cada um. Então, primeiramente, a gente vai ficar um tempinho aí trabalhando a montagem da introdução, alguns exemplos, né? Alguns modelos de introdução que a gente pode utilizar. Depois, a gente vai ver algumas ideias de desenvolvimento, as peças, né, que compõem o desenvolvimento e, por fim, a conclusão. Então, a gente vai entender exatamente a montagem de cada um deles. Isso já vai facilitar demais a vida de vocês. E, então, a não adequação a esses dois aspectos pode levar à anulação da redação em casos de fuga temática ou não atendimento
da tipologia textual. Então, gente, muito cuidado, muita atenção, para não zerar. Tem uns dados, isso eu apresento para vocês mais no final do curso, quando a gente começa a falar de alguns elementos, né, do que fazer, não fazer, do que evitar, do checklist. Aí tem alguns dados a respeito de redações que foram zeradas nos últimos anos. E a fuga ao tema é um dos principais motivos para esse acontecimento. Embora também tem casos de redação zerada por conta do não atendimento da estrutura dissertativa. Então, como eu falei com vocês, realmente é algo muito raro de a gente fazer. Poxa, vocês já têm isso na cabeça, já está, né, com vocês o tempo todo, é dissertativa e argumentativa, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, isso é uma coisa que a gente não vai correr o risco de cometer. Para que você, então, atinja as notas mais altas na competência 2, que é a nossa meta, obviamente, quanto mais alto, melhor. Ah, Mari, eu cheguei no 200, não, mas fiquei no 160. Pô, bonzão, tá? Bom demais. O que a gente tem que entender? Que o nosso texto vai ter que ter esses elementos. Abordagem completa do tema e as 3 partes do texto, com um repertório sociocultural produtivo. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente como aplicar, né, esses conceitos das áreas de conhecimento, que é o que eu vou falar com vocês na construção dos parágrafos. Por exemplo, normalmente, nas redações que eu tenho nota 900+, ela normalmente começa já com um repertório, que é o que a gente chama de repertório de apresentação. Depois, a gente coloca um repertório no D1 para justificar o meu argumento do D1, e um repertório no D2 para justificar o meu argumento do D2. Ou seja, no mínimo, 3 repertórios na nossa redação. Então, é o que vocês estão adquirindo junto com o Bruno, e o que a gente eu vou ainda reforçar um pouco isso com vocês mais próximo da prova, pegando ali, nem só próximo da prova, viu, gente? Algumas aulas a gente vai começar a fazer uns textos juntos, né, numa dinâmica mais de oficina, que eu vou pegar alguns temas que ele tenha trabalhado com vocês lá, para a gente pensar aqui onde que a gente encaixaria os dados que ele forneceu para vocês, tá? Então, vai ser uma coisa bem dinâmica, bem legal. Vai valer a pena e vai ajudar, vai facilitar a visão de vocês, né? Vai ampliar a visão de vocês em relação ao uso desses repertórios. E aí, a ideia vai ser a seguinte: sobre um tipo de texto, né? A primeira coisa a ser observada na redação é que essa redação ela vai convencer alguém. Pô, a gente está com um texto de opinião e você está embasando a sua opinião em argumentos para convencer o seu leitor de que aquela ideia que você está defendendo, ela é válida. Então, se o tema é violência doméstica e você aponta dentro do seu texto que a violência doméstica, ela existe em função do receio de denunciar por parte da vítima e da insuficiência de leis, você vai comprovar durante o seu texto, com bons repertórios e argumentos, que, de fato, que o receio de denunciar da vítima prejudica muito e faz com que a violência doméstica ainda exista, e que a insuficiência de leis, né, no nosso Estado é realmente um fator que faz com que o problema ainda persista. Você tem que convencer o leitor sobre isso. É a sua proposta. Quando você vê um tema e busca essas teses, essas ideias que você vai apresentar na introdução, entende-se que o examinador, ao ler o texto, o corretor, ao ler o texto, ele tem que ver isso, claro no texto. Quais são os 2 pontos que você vai discutir? Quais são as 2 linhas de raciocínio, as suas teses, que você vai apresentar no texto para comprovar que o problema persiste por conta daquilo, tá? Então, tem que ficar claro, você tem que saber qual é a sua opinião, que caminho que você quer seguir acerca disso. Na nossa aula da competência 3, de planejamento de texto, a gente vai entender exatamente o planejar o texto mesmo, do selecionar as ideias, tá? Isso vai ficar bem bacana para vocês também. E aí, depois, a gente precisa... Perdão. A gente precisa provar essas teses.
Obrigatoriamente são duas, tá? Dentro da estrutura da redação, são duas. Como? A gente vai justificar. Então, pense o seguinte, um exemplo prático e bobo do nosso dia a dia. Se você pede R$10 para sua mãe, ela provavelmente vai querer saber para que você precisa do dinheiro, por que você precisa do dinheiro. Saber justificar para conseguir o valor carrega a mesma lógica que justificar o seu ponto de vista e conseguir uma boa nota. Sabe aquela ideia de quando a gente é criança, que a mãe fala alguma coisa, ou que você pede alguma coisa para sua mãe, etc. E aí a sua mãe pega e te pergunta por quê, e você responde porque sim. Aí a mãe da gente pega e fala assim, porque sim não é resposta. Não é resposta. Num texto de opinião, tem que ter argumentos. Tem que ficar claro, a partir da sua argumentação, que você está provando por A mais B que aquilo que você disse como opinião é válido. Tá? É o caminho, é o certo, é o pensamento que tem a ver com o tema. Então, tem que ter comprovação. Ai, Mari, mas nossa, na hora da prova, na hora da redação, como é que eu vou fazer para pensar no argumento? Gente, eu falei isso em outra aula, vou falar de novo. O treino, aqui vocês vão ter milhões de propostas, na nossa plataforma tem um montão de propostas temáticas. Com o Bruno, vocês vão ver várias temáticas. Então, treina. Ah, mas eu estou em semana de prova, a gente entende que tem coisa que não dá para fazer naquela semana, faz depois, não deixa de treinar. Quanto mais vocês treinarem, mais vai ampliar a mente de vocês para teses, argumentos e repertórios. E um outro negócio que eu falei com vocês, na primeira semana, eu falei, gente, eu vou ser chata aqui, mas é uma coisa que funciona, que é aquela coisa, você é candidato do Enem, então seu ano não é normal. Pensem em coisas que vocês estiverem vendo na história, na biologia, na geografia, que vocês podem pensar, pô, isso aqui é interessante dentro do eixo, sei lá, saúde. Ah, esse dado aqui é interessante para o eixo educação. Faz um caderninho, divide lá no caderninho, coloca lá, eixo educação. Tudo que você tiver aprendido na vida sobre educação, sobre saúde, sei lá, economia, põe lá, põe um dado. Ah, mas eu não vou decorar isso. Não vai. Mas quanto mais você for escrevendo, você vai treinando, vou olhar lá no meu caderno, vou olhar o que eu tenho. Fixa isso. Isso vai internalizando. E na hora de escrever, querendo ou não, lá no dia da prova, você pode achar que não, mas na hora lá você vai lembrar, tem tal coisa que eu vi e que eu aprendi e que encaixa aqui. Tem um filme muito legal. Eu assisti a um documentário e o documentário tem a ver, fala um pouquinho sobre machismo. Cita ele lá, coloca no caderninho, anota. Tudo que a gente utiliza das áreas de conhecimento no nosso dia a dia, no ano do Enem, pode ser útil para a gente como repertório. Então, assim, quanto mais vocês exercitarem isso, mais fácil vai ficar para aumentar essa bagagem e trazer um pouquinho de tranquilidade para vocês para a elaboração do texto no dia da prova. Beleza. E, por último, mas não menos importante, lembrar que o texto precisa ter a introdução, desenvolvimento e conclusão. Vejam que eu estou batendo nessa tecla várias vezes. É a estrutura fixa. E nós não vamos fugir dessa estrutura. E aí, em relação à abordagem, até aqui tá tranquilo, gente? Tudo bem? Tô falando igual uma matraca, né? Mas de boa, Brenda, ótimo, maravilha. Qualquer coisa que estiver atropelando muito aqui, vocês podem falar, tá? Beleza, Fernanda, show de bola. Ótimo. Muito bem. Então, vamos entender o seguinte, olha, sobre a abordagem do tema. Então, o ideal é que a gente tenha na construção do nosso texto, principalmente, a abordagem temática, pessoal, ela aparece na introdução, de cara. Então, assim, hoje a gente vai, passar por ela, vai dar uma pincelada aqui, mas a partir das aulas que a gente for trabalhar a construção da introdução, vocês vão perceber exatamente como que esse tema encaixa ali. A gente usar ali todas as palavras apresentadas na frase que sintetizam a proposta. Ou seja, obviamente, eu não vou ficar repetindo a frase temática dentro do texto. Nem posso fazer isso, porque senão vai ficar chatão, né? Vai ficar aquela repetição excessiva.
E essa repetição a gente sabe que mostra que a gente não tem domínio de coesão e vai descontar ponto da gente lá na competência 4. Então, eu não vou ficar repetindo a frase temática o tempo todo, eu vou substituir por palavras, né, por elementos que me refiram, que façam referência a ela. Então, problemática, problema, enfim, a gente vai substituindo. Beleza. Mas fazer uso de tudo ali. Então, olha lá, se a proposta falar, por exemplo, sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, foi o tema de 2018. Não adianta debater apenas a internet ou só a manipulação dos usuários. É preciso que todo o texto fale sobre como esse controle do que as pessoas fazem na internet leva à sua manipulação. Ou seja, não é parte, não é interpretar o tema só numa parte do tema, abordar só uma parte do tema, mas como um todo, relacionar tudo, fazer uso ali de tudo. Quando a frase temática ela é grande assim, ela é um pouco mais chata, tá? Já adianto para vocês, é um pouco mais chata no sentido de a gente elaborar como que a gente vai escrever. Quando a frase ela é um pouco mais sintetizada, por exemplo, se eu falo a violência doméstica no século atual, pô, mais fácil, eu já sei, violência doméstica, eu vou seguir o caminho ali. Ou se eu falo lá, lembra que eu falei na primeira aula? Qual foi o tema que eu coloquei, gente? Alfabetização nos dias atuais. Quando eu penso na alfabetização, não, o desemprego nos dias atuais. Pô, a frase já está na cara, eu tenho que falar sobre desemprego. É pequena, é curta, então eu vou seguindo o meu caminho ali. Agora, quando a frase é grande, assim, é enjoada, porque a gente tem que entender cada parte dela e abarcar ela como um todo. Tá? Isso é muito importante. Se a gente fizer, então, um texto com início, meio e fim, e escrever sobre o assunto solicitado, só aí, 120 pontos. 120 pontos. Então, olha, entendeu a estrutura, escreveu introdução com as partes dela, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 com as partes de cada um, conclusão, a proposta de intervenção com 5 elementos, e entendeu o tema e desenvolveu o tema como um todo, só aí você já tem 120. Os outros 80 envolvem lá o repertório sociocultural de vocês, que, como eu disse, no mínimo 3. Um para a introdução e um para o D1 e um para o D2. Vejam, sabe, vocês podem pensar assim, nossa, mas a Mara está falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas o objetivo é esse mesmo, é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa que, ó, nós estamos aqui, 2 de abril. Treinar isso até novembro, isso vai internalizar na cabeça de vocês de uma forma que vai ser fácil, vai fluir. Mas nossa, na hora da prova, Maria, não lembrei de repertório, faltou repertório. Pô, tá bom, mas você fez a primeira parte, você fez a introdução, você fez a estrutura e fez a proposta temática, desenvolveu no texto todo a proposta temática, mas só faltou repertório em alguma, que não vai faltar para tudo. Faltou só o repertório da apresentação da introdução. Beleza, mas isso daí também pode ser que, dependendo da forma que você construa a introdução, fique bacana também. 120 já foi. Então, gente, não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa que a gente vai entender como um quebra-cabeça realmente, encaixando essas peças, tá? E quanto mais treino, mais fácil vai ficando para vocês, mais fluido vai ser para escrever. Beleza. Isso aí não quer dizer que você precisa citar filósofos, é uma coisa que o Enem facilitou muito a vida da gente em relação de não ser, de ser considerado repertório, várias coisas, várias situações do nosso cotidiano, e não necessariamente só a citação de filósofos ou autores, tá? Então, não precisa citar filósofos ou informações que parecem ser cultas, mas você vai precisar encontrar informações interessantes. Por exemplo, um livro, dado estatístico que você saiba, né, que você tenha certeza, coisas que você aprendeu na escola, como eu disse, vocês têm lá na história, eu aprendi tal coisa que eu achei muito interessante relacionada a trabalho. Pô, bacana. Na biologia eu aprendi uma coisa muito legal dentro do eixo saúde. Pô, legal. São coisas que mostram o seu conhecimento de mundo. E aí facilitou para a gente no sentido de usar filmes, no sentido de usar documentários, séries, músicas.
Então, são coisas que a gente também está habituado no dia a dia, que pode ser na hora lá a gente lembre e a coisa vai fluir magicamente, tá? Então, os 80 pontos ali que faltariam para repertório, a gente consegue dentro, né, desse conhecimento que a gente tem em relação às outras áreas do conhecimento. E aí a gente vai ter aqui, muito superficialmente, tá? A estruturação desses parágrafos que vão montar, né, a estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Lembrando que eu vou passar com vocês a composição de cada uma desses parágrafos, né, as peças. Por exemplo, nos parágrafos de desenvolvimento, tem que ter tópico frasal. Quais tópicos frasais a gente pode utilizar? Enfim, enriquecer vocês mesmos em relação a isso. Então, vamos lá. Olha, na introdução, é o momento que vocês vão apresentar o assunto a ser discutido e a tese. É o nosso primeiro parágrafo. No caso da redação do Enem, obrigatoriamente, temos 2 teses, tá, gente? Isso a gente vai ver na nossa aula de introdução. São 2 para nós, beleza? São 2 coisas que a gente vai apontar. Até porque justifica aí os 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Tudo isso, então, de uma forma que vai chamar a atenção do leitor para que ele se interesse pelo restante da redação. Quando a gente vai ler as redações consideradas nota 1000, quando a gente começa a pegar essas peças para encaixar, não tem muito o que fugir, não. Normalmente é repertório de apresentação, problematização do tema e teses. Então, assim, a introdução ela é uma coisa objetiva. Ela é direta, ela não fica enrolando, não. A gente vai apresentar ali, na verdade, mostrar para a banca, mostrar para o examinador, para o corretor, o que a gente vai falar no texto, tá? E aí fica muito importante, assim, uma coisa que vocês têm que ter muito em mente. Começou a escrever. Selecionei as 2 teses. Vou para o D1. Vou falar sobre a tese 1. Mas naquilo no decorrer do texto, de elaboração do rascunho, eu penso assim, não. Eu não vou falar, então vou voltar no meu exemplo de violência doméstica, tá? Eu quero falar sobre que o problema persiste em função do receio de denunciar e em função da insuficiência de leis. Beleza. Fiz o D1, defendendo lá a tese de que o receio de denunciar é um problema. Vou começar ali o D2, mas enquanto eu estava fazendo o D1, eu já pensei em outra coisa. Falei, não, insuficiência de leis não, porque até tem a lei, mas eu acho que é mais por conta de negligência do governo. Mudei a minha tese. Muda na introdução. Por quê? A introdução é o guia. Já viu quando a gente vai numa lanchonete e a gente vai fazer um pedido, né? A gente quer comer um lanche. Aí tá tudo lá na estufa. Primeira coisa, você come com os olhos, né? Você olha, nossa, que salgado bonito, você vai pedir aqui. A introdução, ela é justamente ali a apresentação do seu texto. É onde o cara vai olhar, e para corrigir, ele vai ver tudo que você vai discutir. Aí suponha que você deixou lá receio de denunciar, insuficiência de leis, e no D2 você fala de negligência do governo, alguma coisa não está batendo no seu texto. Você vai perder ponto na competência 2, você vai perder ponto na competência 3 por conta de falta de planejamento, e vai perder ponto na competência 4 por conta da coesão e da coerência, porque alguma coisa ficou desconexa. Então, se resolveu mudar, confere na introdução se você mudou também lá. O que tiver na introdução é o que vai ser discutido no texto, tá? Beleza, nesse momento, então, é muito importante que o assunto fique bem apresentado, né? Problematize o tema, apresente a temática, o que você vai falar, qual é o assunto, porque esse vai ser, então, o contato inicial entre o leitor e o texto. Lembre-se de contextualizar bem o leitor sobre o assunto, como se ele não soubesse nada sobre o tema que está sendo abordado. Ou seja, é como se você estivesse apresentando para ele pela primeira vez o assunto violência doméstica. Que olha o que eu penso acerca. Você sabe o que é isso? Então, você vai fazer a apresentação do texto, como se ele realmente não estivesse por dentro de nada.
Além disso, é um parágrafo guia, gente. Porque, além de apresentar o assunto, ele vai estabelecer a tese, as teses, no caso da nossa redação do Enem, que vai ser defendida ao longo do texto. Então, essa parte precisa de muita atenção, de muita cautela, de selecionar bem para, então, desenvolver. E aí eu volto a repetir. Nossa, eu acho muito legal o termo negligência governamental. Nossa, caiu uma tese muito massa. Você vai ter argumentos para falar sobre a negligência governamental? Você tem ideia de como abordar a negligência governamental? Não, não tenho, não. Para mim vai ser mais fácil, sim, falar sobre a falta de leis. Então, não muda para a negligência governamental. Vai para a falta de leis mesmo. Desenvolvam as teses que vocês têm propriedade para falar dela. Ai, mas é um lindo o termo negligência. Não tem problema. A redação do Enem, gente, nunca foi sobre termos mais bonitos. A escrever difícil. Tem uma redação fantástica. Eu vou trazê-la para vocês. Foi do ano da publicidade infantil. Que a menina simplesmente ela escreveu uma redação tão simples, tão simples. As palavras eram tão simples, mas tão bem colocadas dentro do texto, que ela conseguiu nota 1000. Então, não é sobre falar difícil, escrever bonito. É sobre atender a estrutura, encaixando essas peças, mostrar conhecimento de mundo e escrever o seu texto. Tá? Então, atenção naquilo que vocês vão selecionar logo no início, para ter propriedade para desenvolver ao longo do texto de vocês. Começar o texto, então, é para a maioria dos alunos o momento mais complicado, a gente falou isso na nossa primeira aula, né? É a parte que, como é que sai daqui e vai para o papel? A gente fica mais na dúvida, realmente. Então, a gente tem aí algumas estratégias para essa construção. Na hora que a gente pega quais são as partes da introdução, fica tudo mais fácil, fica tudo mais tranquilo. Depois disso aí, a gente pode ter, né, na estruturação. Eu vou mostrar para vocês a estrutura no que a gente vê aí nas últimas redações que obtiveram nota 1000, essa estrutura de apresentação de repertório inicial, contextualização e teses. Mas a gente, nossa, Mari, não lembrei de nenhum repertório para iniciar o texto. A gente pode fazer uma definição, funciona, legal, é bacana. A citação, que seria o repertório, né? A alusão histórica, também é legal, uma comparação, né? Como eram, dependendo da temática, como era há um tempo atrás, como está hoje. Então, funciona de outras formas também. E lembrar que, independente da técnica ou da estratégia que vocês escolherem, lembrem-se, vocês estão construindo um modelo de vocês. A introdução sempre tem que contemplar esses pontos. Apresentação do tema e estabelecimento da tese. Essa é a estrutura de um parágrafo de introdução. Logo depois, a gente vem para os parágrafos de desenvolvimento, que é onde a mágica acontece, né, gente? Eu vou colocar aqui, é a mágica. É onde vocês, de fato, vão comprovar o que vocês apresentaram na introdução. Então, é a hora de discutir e argumentar. Sendo 2 ou 3 parágrafos seguintes à introdução. Na verdade, vamos trabalhar com 2, ok? D1 e D2. Esses parágrafos, então, tem lá a defesa da tese, que é, na verdade, mostrar, comprovar que aquela tese que você apresentou na sua introdução, ela é, de fato, um problema no que diz respeito àquele tema. É o momento que vocês vão argumentar, relacionar ali a tese aos argumentos, a ideia, né, onde vocês vão mostrar ali, ó, tá vendo? Por conta disso, esse problema ainda existe. E aí, onde vocês também vão mostrar o repertório, né, o conhecimento de mundo de vocês. Vale ressaltar que o texto dissertativo e argumentativo, ele é impessoal, né, gente? Embora você está defendendo a sua opinião, você não pode se mostrar em primeira pessoa. Então, construções do tipo, eu acho, eu penso, eu acredito, isso não aparece no texto de forma alguma, primeira pessoa não.
A gente vai escrever em terceira pessoa, aconselha-se aí a construção passiva, né, do tipo observa-se, nota-se, percebe-se, ou construções do tipo é notório, é notável, é perceptível, mas nunca eu acho, tá? Acredita-se, ok, mas eu acredito? Não, tá? Então não aparece ali em primeira pessoa. Escolha da pessoa verbal. Então, como eu disse, no início ao fim, tá? Isso aí no parágrafo de introdução, no parágrafo de desenvolvimento, na conclusão, em tudo. Se o texto for iniciado em terceira pessoa do singular, manter essa linha de raciocínio só para não ficar misturando muita coisa, né? Uma hora coloquei uma construção passiva, outra hora coloquei na terceira pessoa, mas isso é o de menos. Para ser bastante sincera para vocês, isso é o de menos. Quando a gente começa a pegar as redações nota 1000 para analisar, a gente vê que isso assim, nossa, tem gente que ganhou nota 1000 e fala, nossa, mas olha, essa parte aqui do uso dos verbos misturado, né? A construção passiva e terceira pessoa, isso é o de menos. O que não pode de jeito nenhum é a primeira pessoa aparecer presente dentro do texto, tá? Muito bem. E cada parágrafo de desenvolvimento tem que ter início, meio e fim, que são as peças do parágrafo que a gente vai encontrar, que a gente vai encaixar. Então, na verdade, essas peças, elas se estruturam como? Tópico frasal, onde você retoma a tese para apresentar, repertório e argumentação e frase de fechamento do parágrafo. E aí, quando a gente analisa as redações nota 1000, algumas têm frase de fechamento do parágrafo, outras fecham já na própria argumentação. A argumentação fica tão bem elaborada ali que já fecha por ali mesmo. Então, isso também é uma coisa que a gente não vai preocupar tanto, se tem que ter frase de fechamento ou não. Se a argumentação ficou bem elaborada junto com o repertório, maravilha. Tópico frasal tem que ter, que é a retomada da tese, que é para o examinador, né, o nosso corretor, entender qual é o assunto daquele parágrafo, né? Que eu vou desenvolver a tese 1 aqui nesse parágrafo de desenvolvimento 1 e a tese 2 no parágrafo de D2. A estrutura dos dois é idêntica, tá? D1 e D2 têm a mesma estrutura, tópico frasal, repertório, argumentação. Mesma coisa. E na conclusão, que é a parte em que a gente apresenta a nossa proposta de intervenção, ou propostas, dependendo de como você aborda o assunto. É o parágrafo final e a gente vai ali retomar o assunto da tese. Tem gente que pensa que não, mas é muito massa fazer o repertório, o parágrafo de conclusão com um tópico frasal também, mostrando ali, utilizando um conectivo conclusivo, portanto, e dar uma retomadinha na tese ali, mostrando que a partir daquele momento a ideia que você defendeu, ela vai ter uma intervenção naquele parágrafo. A gente vai ver isso na nossa aula de conclusão. Onde a gente, então, vai ter que ter aqueles elementos, que vamos trabalhar com cada um deles, né? Quem faz, como faz e etc. É fundamental entender essa parte, gente, 200 pontos só nela. Se fizer ali bonitinho, só esse parágrafo de conclusão, ele já te dá 200 pontos. É o momento de fechamento das ideias, gente. Se é fechamento, não vai apresentar nenhum argumento novo, não vai usar nenhum repertório novo, nada. É concluir, é fechar, é intervir e acabou, tá? Diferentemente, então, de outros concursos, como eu já falei isso com vocês em outra ocasião, o Enem tem essa proposta de intervenção como exigência, então tem que ser cumprida, sendo atribuída ali, então, 200 pontos para essa única competência, tá? Lembrar de concluir o texto, retomar a tese e finalizar sem deixar nenhuma ponta solta. Gente, aí eu vou partir para a gente fechar a nossa aula de hoje para um exemplo básico de uma estrutura, que é onde a gente vai fazer o arremate. É como se a gente estivesse costurando e a gente vai fechar. Então, olha, para obter nota máxima na competência 2, então, a gente tem que estar adequado ao tema, adequado ao gênero, já sabemos, e com repertório. Maravilha. Resumindo. Olhem esse esqueleto que está aqui. Não tem o texto todo, tá? O crescimento da violência na sociedade brasileira. Suponha que fosse esse o tema. Eu tenho aqui os 4 parágrafos. Olha, introdução, D1, D2, proposta de intervenção. Então, tá lá. Idealizado pelo filósofo Raimundo Teixeira, em 1889, com base nos princípios do positivismo,
O lema Ordem e Progresso, escrito na bandeira brasileira, expõe um dos objetivos da nação: o avanço da sociedade mediante a defesa da ordem. Repertório de apresentação. A efetivação desse objetivo, porém, mostra-se distante uma vez que o crescimento da violência na sociedade brasileira configura um grave desafio a ser enfrentado pela população. Problematização temática. Apresentação do problema. Nessa lógica, é preciso analisar não só a questão do alto consumo de drogas, tese 1, como a certeza da impunidade nesse cenário, tese 2. Parágrafo de introdução, ele está trazendo os dados básicos que vão ser discutidos nesse texto. Vai ser sobre o crescimento da violência, tema, e eu tenho essas duas teses para defender: consumo de drogas e certeza da impunidade. O consumo de drogas é um fator que faz com que o crescimento, com que a violência cresça, e a certeza da impunidade é um fator que faz com que a violência cresça. Eu vou mostrar isso no D1 e no D2. Não está o parágrafo todo de desenvolvimento aqui. Eu só quero que vocês entendam a estrutura. Não é o que a gente está trabalhando hoje, a competência 2, a estrutura. Então, eu tenho aqui o D1, o tópico frasal, como eu disse para vocês. Em primeira análise, é válido destacar, antes de tudo, que o alto consumo de drogas corrobora o problema. Confirma, né, o problema. Tópico frasal retoma a tese que vai ser defendida ali. E na ordem que foi apresentada na introdução. Se eu coloquei consumo de drogas primeiro, então o D1 é primeiro, é consumo de drogas. Se eu coloquei certeza da impunidade em segundo, então o D2 é certeza da impunidade. Se eu tivesse colocado certeza da impunidade primeiro, então ele tinha que estar no D1, na ordem, respectivamente. Não vamos confundir o examinador. Aí eu vou discutir, a partir daqui, eu vou argumentar de fato, tá? E vou apresentar o repertório e os meus argumentos. No D2, eu venho com outro tópico frasal. É válido discorrer, além disso, acerca da certeza da impunidade como um fator que auxilia na potencialização do crescimento da violência da sociedade civil. Venho com um argumento para isso e repertório para isso. Fecho. E aí eu venho para a proposta de intervenção. Portanto, o crescimento da violência na sociedade brasileira configura um empecilho ao progresso da esfera civil e, por isso, deve ser combatido. Tópico frasal que me retoma a ideia lá da introdução com o assunto que eu estou abordando e que deve ser combatido. Poxa, então eu vou mostrar como combater, eu vou mostrar como intervir. E aí vem toda aquela estrutura. Cabe ao governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, fiscalizar de forma mais intensa e criteriosa as ações criminosas relacionadas ao tráfico de drogas no país, criando e colocando em prática as leis para a devida punição daqueles que se envolvem com o crime. Ótimo. Além disso, campanhas de conscientização para a denúncia de atos ilícitos devem ser propagadas nos meios de comunicação, a fim de auxiliar na segurança dos brasileiros. Frase de fechamento. Dessa forma, a ideia filosófica contida na bandeira nacional poderá ser convertida em realidade brasileira. Que ideia filosófica contida na bandeira nacional? Essa, que está aqui. Que foi apresentada no meu repertório de apresentação. Isso faz o nosso texto um texto cíclico. Ou seja, eu comecei a ler aqui e eu termino voltando, retomando a ideia que estava aqui. Eu fecho. É um texto-circuito. Ele começa e acaba no mesmo ponto. Tá? Ah, Mário, mas tem que ser sempre assim? Não, tá, gente? O fechamento ali, não necessariamente ele tem que retomar o repertório de apresentação lá da introdução, não. Existem outras formas mais simples de fechar. Mas tem que ter um fechamento. Você tem que mostrar que você fechou, que você arrematou o seu texto. Não tem brechas para ninguém ficar confuso ali. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Então, aqui a gente tem a estrutura de tudo, né? Da produção como um todo. Nas próximas aulas, a gente começa a desenvolver as partes. Como produzir a introdução, como produzir o desenvolvimento e como produzir a conclusão. Dentro de diversas temáticas, diversas ideias, tá?
Mari, tem previsão de correção das redações da semana retrasada? Brenda, não sei como está funcionando isso, porque aí é a equipe de correção, né? Dos nossos corretores. Aí eu não sei exatamente como está funcionando isso, não. Tá? Depois eu vou perguntar para o pessoal da coordenação e passo para vocês. Beleza? Pode usar lapiseira. Eduardo, lapiseira onde que você disse? Para nós aqui ou lá no dia da prova? Porque a redação lá tem que ser entregue a caneta. Eu aconselho também as daqui. Não, lá a caneta, o Eduardo. Você pode usar no seu rascunho. Aí você pode fazer à vontade. Rabisca tudo do seu Não, jeito. eu tô falando levar para usar lá para começar a escrever o texto, mas não para terminar. Não, pode. Pode começar. Pode? Tranquilo. Então tá bom. Agora, final, caneta, tá? E é o que eu também falo aqui, Ok. tá, gente? Teve uma época aqui que eu também estava como corretora aqui, e, sinceramente, façam também, tentem ao máximo fazer as redações de vocês aqui pra gente, a caneta. Porque, às vezes, no mandar a foto, mandar o arquivo, se tiver a lápis, às vezes fica um pouco desconfigurado, fica ruim para ler. Então, a caneta é melhor mesmo, tá? Seu rascunho você pode fazer a lápis, fica à vontade, e aí manda o texto final a caneta. Beleza? Pessoal, ó, beijo grande para vocês todos. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Que bom, Fernanda, que você gostou. Obrigada a vocês pela presença, pela participação. Qualquer dúvida, estou aqui. Galera do YouTube, qualquer dúvida que tiver, for assistir depois, deixa um recadinho lá que a gente volta para responder vocês, beleza? Boa semana, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.